Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo aí a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa cada vez mais fantástica, trazendo pessoas que têm aquela intenção e aquela vontade de compartilhar o conhecimento e as suas experiências de vida. E hoje nós vamos homenagear um grande amigo, né? Daqui a pouquinho vou falar o nome dele, e nós vamos falar sobre Vivendo a Logística, a contribuição dos podcasts para o aprendizado. Que o mundo está digitalizado e em franca evolução tecnológica não é novidade. E isso tem possibilitado a criação de formas várias de comunicação, como vídeos e áudios. E nesse contexto surgem os podcasts. Na verdade, o conceito nasceu nos anos de 1980 e se chamava audioblogs. O advento do iPod em 2004 contribuiu muito com esta disseminação. E é sobre eles, e especificamente no segmento de logística e supply chain, que vamos prosear aqui. Podcasts para disseminar conhecimentos consistentes estão em ascensão, e por uma boa razão. Embora, na minha opinião, não haja substituto para o ensino presencial, os recursos que usamos para complementá-los podem fazer a diferença na vida daqueles que buscam o aprendizado. Mas os podcasts vão muito além. Os podcasts são uma ótima maneira para democratizar a acessibilidade, expandir network, informar, monetizar e deixar um legado. O crescimento profissional passa por atualização e o lifelong learning é uma realidade em nossas vidas. E é sobre este fantástico tema que vamos conversar aqui na Prosa com Bertaglia. E eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o amigo Rodilson Silva. Grande Rodilson, meu amigo, fantástico tê-lo aqui na Prosa com Bertaglia sobre um tema que nós vamos conversar aqui, né? Você tem uma baita de uma experiência aí, já tem atuado bastante neste segmento dos podcasts, Rodilson, e aqui, para mim, é uma honra também poder homenageá-lo na Prosa com Bertaglia, meu amigo, pelo conhecimento que você dissemina. Rodilson, seja bem-vindo, meu caro. Tudo bem, meu amigo, eu que agradeço, na verdade, a gente já fez muitos trabalhos juntos, né, eu me inspiro muito, muita gente não sabe, mas o próprio GuiaCast começou, né, depois daquele... Começou basicamente com você foi um dos primeiros convidados, foi um dos primeiros que transformou todo esse trabalho em realidade, né, frente ao que eu já venho fazendo, como você mesmo falou, disseminando conhecimento. Mas para disseminar conhecimento, a gente precisa de mais conhecimento, a gente precisa de mais pessoas que também tenham o mesmo interesse, e no meu caso não é diferente, então eu só agradeço em poder contribuir, estar aqui na Prosa com Bertaglia. Já falamos sobre prosa, já falamos sobre livros, já falamos sobre sua carreira como docente, ou seja, já abordamos diversos temas juntos, né, trabalhando aí um pouquinho nessa disseminação de conhecimento. Eu só agradeço poder também contribuir aqui com você, contribuir com a prosa um pouquinho mais, principalmente falando sobre o podcast que está crescendo e é algo bastante importante, que inclusive, eu já falei para você, coloca mais podcast aí no ar também, que eu acho que as pessoas não querem só assistir, elas querem também ouvir. Legal, Rodilson. Seguramente eu vou seguir aí o seu conselho, apesar de ter um trabalhão, e as consultorias voltaram a todo vapor, Rodilson. Então, o tempo está ficando cada vez mais curto, mas nós temos que priorizar, não é verdade? Rodilson, eu gostaria de ouvir, aliás, uma das coisas que eu fiz com você, se não me falha a memória, foi aquela do Bertaglia Responde, né? Sim. As perguntas que o pessoal fazia também, foi muito bacana. Rodilson, meu amigo, eu gostaria que você contextualizasse um pouco aí, contasse um pouco da história, como nasceu tudo isso, como é que foi a ideia, porque eu acho o seu podcast fantástico, os convidados fantásticos, muito bacana mesmo, né? E eu fico honrado aqui em poder conversar contigo e te fazer essa homenagem aqui na Prosa com Bertaglia. Vamos em frente, meu amigo? Vamos lá. Na verdade, é o seguinte, na minha carreira profissional, eu sempre tive... Eu sou baiano, então eu cheguei aqui em 94, primeiro dia, morte do Senna, né? Então eu não tinha muitas perspectivas, levando em consideração todo o cenário frente onde eu morava, né? Assim por diante. Araci, Bahia, uma cidadezinha bem pequena lá do interior. E dentro desse contexto, quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar em fábrica, eu comecei a ter todo o suporte necessário, inclusive de alguns mentores, algumas pessoas que me ajudaram a crescer profissionalmente, e foram aquelas pessoas que serviram como guia
para que eu pudesse progredir, inclusive almejar novos horizontes associados a principalmente conhecimento e a ter novas perspectivas profissionais. E dentro desse contexto, como eu tive esse guia, em algum momento, né, da minha vida, eu pensei em querer retribuir, sendo também esse mesmo guia para outras pessoas. Por isso que eu criei o meu site que chama Guia Corporativo, que o objetivo foi exatamente trazer conteúdo relevante associado à logística e supply chain, conteúdo relevante dentro da minha carreira profissional. Então eu comecei muito escrevendo sobre determinados assuntos, bem simples, estoques, né, toda essa parte de política de estoque, toda essa parte de gerenciamento de frete, como é que você faz ali todo o contexto de frete, toda essa parte de distribuição, transporte, armazenagem, e a partir desse contexto eu ia aprendendo muito mais em relação àquilo que eu estava trazendo para as pessoas, mas também ia contribuindo com o crescimento daqueles que estavam precisando de um empurrãozinho, que assim como eu lá atrás, eu tive um empurrãozinho. Então, eu já estaria feliz em poder contribuir nesse mesmo formato também. E dentro desse contexto, tinha um site escrito, guiacorporativo.com.br, que está aí até hoje. Depois a evolução do site foi o próprio podcast, né? Ou seja, formato áudio, formato escrito, formato áudio, e a evolução disso também foi o formato gravação de vídeo ao vivo. Ou seja, hoje eu tento estar trazendo aí os 3 tipos de conteúdo escrito, áudio e também formato vídeo para as pessoas, mas toda essa evolução ela teve início lá atrás, que eu tive o mesmo guia, e o Sempre Cris, né, também está atuando aí como guia para aqueles que querem aprender um pouquinho mais, quer seja em qualquer um dos formatos que para ele ali é mais conveniente. Olha só que bacana, Rodrigo. Você sabe que essa prestação de homenagem que eu estou fazendo para aquelas pessoas que disseminam a educação, assim como você, porque eu tenho comigo o seguinte: você tem o contexto da universidade, onde você tem a academia te dando um suporte, um aprendizado muito mais formal, vamos dizer assim, mas tem um outro lado, que é o lifelong learning, que é exatamente esse aprendizado contínuo, e trazer pessoas que são pessoas que têm experiência e têm a vontade de transmitir o conhecimento, isso para mim é fantástico. Então, aqui a minha homenagem a você, assim como homenageei umas outras pessoas já, a Valéria, lá da LogWeb, eu trouxe aqui o Marco Guapo, lá da Mundo Logística. Às vezes dá aquela impressão, poxa, mas eles são concorrentes. Não, hoje nós vivemos num mundo de colaboração, né? É o famoso competition que o americano chama, onde as pessoas, de alguma maneira, trabalham em prol da sociedade ou em prol de si próprio, trazendo aí as suas rendas, dependendo do segmento e da estratégia. Meu amigo, eu sei que você já tem uma marca pessoal, o GuiaCast é muito conhecido no mercado, você traz ali pessoas fantásticas. Eu queria que você falasse um pouquinho, contasse mais a história, entrasse um pouco mais na história sua, você já falou do início e tal, mas os tropeços, as apostas, os convites, fazer podcast. O meu é muito mais amador do que o seu, né? Eu tenho certeza disso, mas mesmo assim eu vejo as dificuldades quando convida pessoas, às vezes as pessoas não podem aparecer para fazer a gravação, e isso é perfeitamente compreensível, mas quais são esses desafios? Vamos enveredar por essa área aí, Odilson, já que a prosa é informal aqui? Então, eu na verdade foi o seguinte, eu resolvi apostar no podcast de uma maneira até que não é todo mundo que faz assim, né? O que eu fiz? Eu resolvi dar aquele passo no contexto de que eu simplesmente fui na Amazon, pesquisei tudo que era necessário para gravar, editar e todo o contexto de ter um podcast no ar, comprei tudo. Ia demorar um mês para chegar ali na entrega, e dentro desse mês eu me preparei para quando os produtos chegassem, um microfone, né, uma câmera um pouco melhor e assim por diante, eu já tivesse tudo ali preparado para poder começar a gravar, editar e colocar o podcast no ar. No início é sempre muito mais difícil, você não está habituado a olhar para uma câmera, a usar um microfone, né, saber que o microfone você não pode falar diretamente, você tem que colocar ele um pouco no canto da boca para evitar várias coisas. Então são aprendizados que você vai contextualizando isso aos poucos. A mesma coisa com os convidados. Você aprende como formular um e-mail para convidar essas pessoas, que é algo básico. Você aprende a fazer isso. Você começa a pensar em Media Kit para você mostrar para as pessoas o que você está fazendo. Você aprende a se colocar à disposição. Aprende a interagir, fazer network, porque
umas pessoas vão indicando as outras, né? E automaticamente o seu portfólio de pessoas que você vai entrevistando, de você entrevistar pessoas que você jamais imaginou que você teria a oportunidade de conhecer e simplesmente você tá ali conversando com ela, interagindo. Então são portas que vão se abrindo a partir do momento que você começa a fazer algo, se dedica e não desiste. Porque, como a gente falou, podcast não é simples. Você grava utilizando... Existem software na internet que é grátis, existe software que tem uma qualidade maior que é pago. Existem câmeras para quem faz ao vivo, né, que é um pouco melhor que as outras. Dá para fazer pelo celular, dá para você gravar de diversas maneiras, mas o importante é você gravar, editar, né, colocar isso no ar. Inclusive, hosts de podcasts hoje que fazem ali... que guardam ali seus episódios. Existem hosts grátis também, como a própria Anchor, que é do Spotify. Então, existem diversas maneiras que você consegue totalmente, 100%, gravar um podcast free, ou, se quiser ter um pouco mais de qualidade, gastar um pouco mais e assim por diante. Mas, dependendo do seu momento ali, como um podcast, quer você esteja iniciando, quer você esteja num patamar um pouco mais na frente, você consegue sim trazer conteúdo relevante. Inclusive quando eu comecei no monólogo, também falando sobre algumas atuações da área de supply chain, pegando diversos conteúdos que eu já tinha no site, transformando isso em áudio. Até que chegou o momento que eu falei, agora eu já consigo entrevistar pessoas, porque foi uma evolução. Que eu fui num evento da Dialogia da Célia, falei com ela, eu consegui entrevistar lá 13 pessoas, transformei aquilo em podcast. Até o momento eu não sabia nem entrevistar direito, porque eu nunca tinha me preparado para aquilo, nunca foi uma necessidade. Levei o microfone que eu coloquei no meu celular e era de lapela duplo, no qual eu falei com as pessoas, consegui gravar e fiz. Algo bem simples, mas que funcionou e me impulsionou a começar a gravar com pessoas. E a partir dali, né, foi você, depois você me indicou o Grandini, e dentro desse contexto eu fui entrevistando diversas outras pessoas, tanto que agora na quarta-feira eu vou estar lançando o episódio 147, um episódio por semana, mas já tenho diversas gravações que me garantem episódios até março, já chegando em abril. Então é um trabalho que a gente vai fazendo, essa evolução é importante você procurar sempre, né, fazer algo diferenciado, trazer o que diferencia um podcast hoje do outro. Muita parte disso, às vezes, tem o próprio carisma do entrevistador, tem um próprio entrevistado, mas grande parte disso também é o contexto da qualidade. Então, um podcast foi feito para quê? Pessoas que não tem problema você competir com outras atividades, né? Por exemplo, você está andando, você está caminhando, você está dirigindo, você consegue ouvir podcast. Não precisa de vídeo para isso. Então, é importante a gente entender também que o áudio é muito importante. Se a pessoa já está acostumado com o nível de qualidade de um podcast e você entra trazendo algo que está fora daquele nível, talvez ele não queira ouvir. Então é importante você estar sempre se reinventando. No meu caso, agora eu fui para estúdio, estou gravando em estúdio, estou convidando pessoas, tentando fazer um network mais presencial, né? E a partir dali, qual será a próxima evolução? Ainda não sei. Quem sabe eu não vou parar na TV? Quem sabe? Vamos que vamos, né? Então são coisas que a gente vai tentando se aprimorar. Por quê? Muita gente me pergunta, podcast dá dinheiro? Podcast abre portas. Não adianta, não estou falando que não dá dinheiro. Tem muitos podcasts famosos por aí que começaram pequeno, cresceram e hoje estão vivendo disso, não é problema nenhum. Mas o seu intuito nunca precisa ser dinheiro. Se você começar pensando em ganhar dinheiro, você está começando errado. Você tem que pensar em trazer algo de qualidade, que seja relevante para o público, que faça diferença naqueles que estão tentando adquirir aquele conteúdo. E se você quer ser aquele guia, assim como eu quis, você primeiro precisa tentar o dar, né? Que é como a gente falou. Então, automaticamente você consegue, né, através do dar, crescer, porque as pessoas vão querer estar ali com você e vão querer trilhar esse mesmo caminho junto com você. Então, faça da maneira correta, que o caminho ele tem a se acertar e você consegue futuramente aí conseguir trazer produtos de qualidade e principalmente evoluir como profissional, quer seja na sua área de atuação, mas também novas características profissionais que você vai adquirindo, como se portar na câmera, como falar, né, e assim por diante. São coisas que vêm aos poucos e você precisa estar aberto a todas essas novidades, né, que automaticamente você se torna aí um profissional cada vez melhor. Que bacana, que legal, Rodilson. Todo esse contexto que você trouxe, esses comentários, tem uma conexão muito forte com o que eu faço. Na realidade, eu estou hoje num patamar de prosa com Bertaglia aqui, onde eu nunca imaginei que chegaria, né, realmente. Mas o meu propósito continua
que é o que você falou, imaginar que se ganha dinheiro com isso, é um ato de voluntariado, né? Aquilo que nós falamos aqui nos bastidores, eu fiz 40 anos de voluntariado, e logicamente que você tem que evoluir à medida em que o tempo passa. E hoje o mundo virtual, a tecnologia facilita muito isso. Então, durante a pandemia, basicamente, eu não pude me comunicar com as pessoas, ensinar supply chain, logística, tecnologia, estratégia, que é um negócio que eu sempre gostei de fazer, né? Então eu trouxe, até eu comecei um pouco antes da pandemia a fazer as minhas prosas, não tinha nem o nome de prosa, né? Passou por vários nomes, né? Hoje que está se consolidando aí como prosa. Mas, meu amigo, muito bacana, muito legal. Eu queria fazer o seguinte contigo aí: tomar uma água, um café ou até mesmo um chá, só não vale cerveja ou chopp por enquanto, né? E nós vamos para o segundo bloco aqui da nossa prosa. Vamos lá, Rodilson? Vamos! Grande Rodilson, meu amigo, que bacana, que fantástica essa prosa aqui que nós estamos tendo, contribui significativamente com as pessoas, eu acho que isso é fantástico, é inspirar. Eu sempre digo, né, que a educação é uma dádiva, é um presente, nós decidimos se nós vamos em frente ou não, e isso é muito importante. E é exatamente isso que eu gostaria de falar um pouco contigo agora, Rodilson, porque ter em mente que a gente, aliás, uma das coisas que realmente é importante trazer na nossa conversa aqui é a responsabilidade, né, Rodilson? A partir do momento em que você tem aí milhares de pessoas que te acompanham, você acaba tendo uma responsabilidade consigo e com as outras pessoas. E é isso que eu gostaria de explorar contigo agora, a realidade dos podcasts, os convidados que a gente traz, os convidados também são pessoas extremamente responsáveis, né? E essa educação que a gente busca disseminar, Rodilson. Comenta um pouco sobre isso. Eu sei que você já falou alguma coisa no primeiro bloco, mas seguramente você tem mais para falar. Sim, eu acho que assim, como eu falei um pouco no início, no meu caso, eu já sinto às vezes emocionado de conhecer pessoas que de outra maneira eu não teria acesso. E o podcast ele facilita essa interação. Isso automaticamente também para as pessoas que estão ali ouvindo o episódio, conhecer um pouco daquelas pessoas que eles estão muito acostumados a ver como referência em determinada empresa, como referência, né, fazendo determinado nicho específico de trabalho, eles conseguem ouvir a história e perceber que aquelas pessoas são pessoas exatamente como nós. Pessoas que estudaram, pessoas que se dedicaram, que passaram por diversas empresas, que passaram por dificuldades, que automaticamente cresceram profissionalmente, mas que teve também todos os percalços necessários que um profissional passa no decorrer da sua vida, pessoal e profissional. Então, poder retratar esse formato, né, dessas pessoas, para mim também é bastante relevante. Por isso que eu sempre começo o podcast falando, conhecendo um pouquinho da história dela, entrando um pouquinho na empresa que ela está, falando sobre o tópico específico que a gente escolheu falar e encerro falando dela novamente. Automaticamente, dentro desse contexto, você já sabe quem é aquela pessoa e consegue se colocar no lugar dela, pessoal e profissional. Então, o podcast em si não é só voltado para a parte profissional. Você conhecer também um pouco da pessoa é bastante relevante, conhecer essa história, porque você vai meio que se ver dentro daquele contexto de ver, pô, ele é um cara como eu, ele seguiu esse formato e é aqui que eu quero seguir também. A inspiração, né, não é só profissional também, o pessoal também acaba entrando dentro desse contexto. E para mim é bastante relevante poder trazer esse tipo de história. Eu já entrevistei diversos homens, mulheres e assim por diante, profissionais de diversas áreas do setor de logística e supply chain. Tenho várias pessoas em mente para poder entrevistar também. Eu acho que esse contexto é bastante importante. E quando você falou da responsabilidade, é por isso que no meu caso eu sempre tento trazer algo mais descontraído, mas que faça com que o entrevistado se sinta à vontade para ele falar não só dessa área pessoal e profissional, mas que ele também tenha todo um contexto de trazer aquilo que é relevante, mas com total profissionalismo também. Porque eu sempre faço um roteiro, eu sempre passo para a pessoa, eu combino com ela, é isso que a gente vai falar, você está confortável, vamos manter dessa forma, porque se algo que está da minha parte que não está bom, da parte dele que não está bom, não vai ser uma entrevista fidedigna, não vai ser uma entrevista responsável e assim por diante. Alguns deles têm a obrigatoriedade de passar isso, às vezes internamente na empresa, para a empresa autorizar e falar sobre aquele determinado assunto. Então, existem diversas etapas dentro de um contexto de um podcast que você precisa levar em consideração.
Por isso que você ter todo esse profissionalismo de já fazer tudo dessa forma facilita, você ganha aquele profissional, você ganha aquela empresa, você ganha todo esse contexto para a pessoa, inclusive no final, que eu acho que é algo que a gente sempre almeja bastante quando a gente entrevista alguém, que ela compartilhe aquele episódio, que ela divulgue, que ela ajude também a disseminar aquele conhecimento através daquele trabalho que você teve, né, de estar trazendo ali essas pessoas. Então, eu acho que é bastante importante você ter essa responsabilidade com o conteúdo que você está trazendo, né, e principalmente validar antecipadamente com cada um desses players que está envolvido, porque não é só o entrevistado, são vários outros. E a partir do momento que você tem o ok de todos eles, você consegue ali, através da sua condução da entrevista, validar e trazer os conteúdos relevantes. Até algo que é bastante importante. Que pergunta que você faz? Como que você vai abordar aquela pergunta? A pesquisa que você tem que fazer com antecedência para poder criar o roteiro. Tem todo um trabalho associado a isso. Até a maneira que você faz a pergunta é relevante. Então, o podcast é aquilo, é um aprendizado. Por isso que ele está crescendo bastante. É por isso que muita gente fala hoje que antigamente para a empresa era comum ter um site. Hoje em dia, a empresa que não tem um podcast, eles estão falando que está ficando para trás, porque é importante não você querer vender a sua empresa, mas você mostrar e posicionar a sua empresa como provedora de soluções. Hoje em dia você vê podcasts do Itaú que não está falando do Itaú, está falando de algumas soluções do Itaú, causas que o Itaú apoia, automaticamente as pessoas associam aquilo à marca. Eu entrevistei recentemente a vice-presidente da DHL, que é a Cláudia. Eles estavam falando, né, sobre, eu não lembro o percentual agora de cabeça, de pessoas através de uma pesquisa que a Deloitte divulgou, que as pessoas, um percentual lá que valoriza empresas que têm esse contexto de ESG, né? Inclusive a DHL está trabalhando para poder, até acho que daqui a alguns anos, está trabalhando com aviões totalmente elétricos, né? E que as pessoas vão valorizar empresas que têm isso em mente, em que o seu produto ou o seu serviço está sendo entregue a empresas que realmente valorizam isso. Então, isso é bastante importante, você trazer tudo isso, ter toda essa fidedignidade em relação a tudo que você traz e principalmente a responsabilidade. Acho que é um contexto bastante relevante. Por isso que eu estou falando. Eu estou falando poucas coisas para vocês, mas assim, podcast dá trabalho. Se você quiser ter todo esse trabalho, mas trazer um conteúdo que dignifica, que faz a diferença na vida dos outros, esse caminho também é para você. Que legal, que bacana aí, Rodilson. E tem um aspecto muito interessante, porque a partir do momento em que você se inclina a desenvolver esse tipo de trabalho, nós já falamos aqui da responsabilidade, mas tem um lado de disciplina também, né? Ou seja, você, além de montar a disciplina, que é estabelecer uma rotina de trabalho, tem a disciplina da publicação. As pessoas sempre esperam que você vá publicar, e isso acaba gerando credibilidade. E é importante essa palavrinha nesse contexto que nós estamos trazendo aqui, porque a credibilidade ela é essencial, porque você acaba sendo, de alguma maneira, logicamente que se você tem a responsabilidade, a disciplina, uma voz dentro da indústria, ou seja, as pessoas acabam te conhecendo. Quantas vezes me perguntam, eu diria que diariamente, Paulo, além da prosa com Bertaglia, você tem alguma indicação de onde eu posso pegar mais conhecimento para eu poder avançar nas minhas caminhadas, ouvir? Eu não tenho dúvidas, eu não titubeio. Olha, tem lá o GuiaCast do Rodilson, né? Então, o ponto aqui é importante porque você acaba adquirindo credibilidade, as pessoas vão ouvir, vão aprender, e você acaba criando essa responsabilidade importante. E é legal, uma das coisas que eu percebi aqui, Rodilson, é a seguinte: a vontade que as pessoas têm de compartilhar, né? Compartilhar o conhecimento, compartilhar as experiências. Dificilmente, né, eu acho que no seu caso é a mesma coisa, dificilmente você tem uma pessoa que diga não. Dificilmente. Eu já tive casos de pessoas que falaram para mim, Paulo, eu não me sinto bem. Eu faço uma prosa com você, mas você não grava, tá bom? Tudo bem, tá bom, faça uma prosa, não grava, porque ele não se sente bem se tornando público. E a gente tem que respeitar esse tipo de coisa. Adilson, eu queria que você continuasse falando um pouco mais aí, porque essa aqui é uma homenagem a você. Eu acho excelente, porque assim, quando a gente fala em relação à responsabilidade que a gente tem com o público, né, eu, por exemplo, eu lanço um podcast novo toda quarta-feira.
Quando você acorda de manhã, geralmente eu programo para 1h da manhã. Então, quando você acorda de manhã, toda quarta-feira tem um episódio novo. Você ser fidedigno em relação ao horário, porque você cria um vínculo com o público automaticamente ele já sabe o dia que o podcast sai, e ele se programa para toda quarta-feira ele ouvir em determinado horário. Então, você ter essa fidedignidade em relação ao conteúdo que você está trazendo também é bastante relevante. E dentro do contexto que você falou, né, quando a gente entra aí, trazendo um pouquinho, principalmente considerando os entrevistados, essa parte de compartilhar. As pessoas, a partir do momento que elas têm ali na mão algo que para elas foi significativo, foi relevante, ela vai querer, né, mostrar uns para os outros. Então, por isso que é bem importante também, principalmente em relação ao podcast, você está sempre pedindo, pessoal, vamos compartilhar e assim por diante. As pessoas compartilham. Por isso que é importante você fazer algo com qualidade, trazer algo que é relevante para ela e elas compartilham, sim. Porque fez diferença para ela, vai fazer diferença para outras pessoas. Então, podcast é isso. Podcast é você transformar toda a sua experiência ou a experiência de outros em áudio, automaticamente transformando em áudio. Muitas vezes você coloca uma parte escrita e se você grava ao vivo, você também vê um vídeo. Então, você tem 3 formas de disseminar conteúdos que é bastante relevante. Né? Se a pessoa ela não enxerga, ela consegue ouvir. Se a pessoa ela não ouve, ela consegue assistir, pegar legenda, né? Ou só ler no site, assim por diante. Então, você tentar dar conteúdo relevante para diversas pessoas, acho que faz bastante diferença. E no meu caso, não tem sido diferente. O podcast ele tem aberto diversas portas, né? Você trazer conteúdo, você compartilhar, você ter acessos, inclusive bastante coisa, né? Quando eu falo há pouco tempo atrás, alguns empregos, alguns trabalhos, alguns projetos, várias coisas que eu fiz foi através do podcast, porque automaticamente você tem uma maior visibilidade, você monta um networking necessário dentro do contexto ali da sua vida profissional, que faz bastante diferença. E, como sempre, eu falo para todo mundo, hoje, graças a Deus, assim, eu não tenho precisado procurar pessoas também para poder entrevistar. Na grande maioria das vezes as pessoas vêm até mim, né? Eu faço, a gente entrevista e assim por diante, né? A gente só determina o contexto ali, vamos gravar como? É online, é em estúdio, qual é o formato que é bom para você, mas sempre que eu consigo e tenho espaço sempre, eu estou entrevistando as pessoas para que a gente consiga contar a história dela e principalmente aquilo que eu vejo. É relevante, tem a ver com o meu público, porque isso é importante. Meu público é sempre profissionais de logística e supply chain. Então eu acabo não trazendo alguém de finanças, porque talvez pro público-alvo ali do meu podcast não seja relevante esse assunto no momento. Então eu sempre estou mantendo nesse formato, mas é algo que eu pretendo, assim, em algum momento, talvez abrir um pouco mais o leque e assim por diante. Mas é um projeto aí que eu penso um pouco mais para frente, né, para que eu consiga, assim, me ater, por enquanto, ao nicho que eu escolhi e ao nicho que é relevante, aquele nicho que eu falei que eu vou ser o guia, né? Então, eu acho que trazer esse conteúdo, por enquanto, ainda nesse formato é isso. Mas o podcast, ele é vivo. Então, assim como você se reinventa, o conteúdo que você traz também se reinventa. E quanto mais conteúdo você traz, mais e mais pessoas você vai conseguir tocar e fazer a diferença dentro desse contexto de conteúdo. Bacana, Rodilson, bacana. E conforme você foi falando, eu estive aqui recuperando algumas coisas, né? E dentro da prosa com Bertaglia segue mais ou menos o mesmo raciocínio, só que com uma questão um pouco diferente. A prosa com Bertaglia, ela não é focada em supply chain apenas, né? Eu trago alguns conceitos um pouco diferentes aí dentro do mundo da gestão de negócios, então liderança, finanças é algo que eu trago. E agora, inclusive, o Rodilson, eu abri a perspectiva mais pelo lado social, em função de uma contribuição que eu faço para uma pessoa, eu abri a condição da live. Não, eu diria o seguinte para você, Rodilson, eu acho que tem que procurar a dedo pessoas com quase 66 anos de idade que faz podcast, faz vídeos que bota lá no YouTube, mas eu faço isso por paixão. E tenho amigos, alguns amigos já se aposentaram e falam, pô, Paulo, está na hora de descansar, tal. Mas não é, Rodilson, eu quero deixar um legado, meu amigo, assim como você. Rodilson, palavras finais, uma mensagem final aí para as pessoas que nos acompanham? Sim, primeiramente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui na prosa, né, passar por onde diversos profissionais já passaram, e para mim é bastante relevante, importante. Lembrar que há pouco tempo atrás, 2 anos e pouco atrás, quando eu comecei o GuiaCast, né, eu que te convidei, né, para você
participar aqui com a gente. Agora é o inverso, né? Tá participando com você. É bastante importante para mim mostrar que esse trabalho que eu comecei lá atrás, né, tem feito a diferença. E eu acho que, no mais, é dizer aí para todos, agradecer primeiramente a todos vocês, né, que acompanham também, não só a prosa, mas também o GuiaCast. Lembrar que toda quarta-feira tem novos episódios. Se você quiser, inclusive, escutar episódios anteriores, é só entrar no site, né, que é guiacorporativo.com.br. E deixar claro, né, que eu estou sempre aberto a novas oportunidades no contexto, se você quiser, se você for da área, no meu caso, né, da área de logística, da área de supply, quiser conversar um pouco, contar da sua história, esse mesmo contexto que eu falei, falar um pouquinho de você, falar um pouquinho do profissional, entrar num tema relevante para dar a conhecer ao público, né, a sua história e principalmente mostrar que o quão esse conhecimento da sua vida, da sua história, da sua vida profissional faz a diferença na vida das pessoas, pode entrar em contato comigo, né? O Bertaglia também tem meu contato e a gente também pode estar contribuindo em trazer mais uma história relevante aí para o GuiaCast e fazer a diferença e ser esse guia também, assim como a gente falou desde o início, na vida das pessoas. Meu amigo, mais uma vez, obrigado. Bacana, nós vamos colocar os seus contatos, seus dados lá nos comentários do YouTube. Eu acredito que isso seja bastante importante. Meu amigo Rodilson, um abraço virtual para você, tá? Ao infinito e além, meu amigo. Tudo de bom para você. Tchau, tchau. E o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Tchau, tchau, Rodilson. Um abraço, tchau, tchau.